tema dessa mensagem é confiança com deficiência. Senhor nosso Pai, eu lhe peço que o Senhor me capacite a passar essa mensagem, tão somente o que o Senhor tem para nos ministrar nesse dia, que seja o Senhor falando e essa mensagem, pelo poder da rua, encontre um coração disposto a receber, um coração com bom solo, receber com entendimento e que produza bons frutos, bons resultados com transformação procedente do Senhor, é o que eu lhe peço. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado aqui, nos ajude a repassarmos corretamente, que cada um dos meus irmãos e irmãs entendam corretamente, em nome de Yeshua, e tenha a vida transformada pelo Senhor. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Tema da mensagem, confiança com deficiência. O termo deficiência, ele produz impedimentos na vida de uma pessoa. E essa deficiência pode ser de vários tipos diferentes. Pode ser de natureza física, mental, intelectual, pode ser de origem sensorial e, acreditem, pode ser até mesmo espiritual. A deficiência normalmente ela cria obstáculos para a pessoa participar de forma plena e efetiva nas coisas que precisam ser realizadas, assim como relacionar-se com outras pessoas. Importante sabermos, os termos deficiente físico ou portador de deficiência, ou até mesmo portador de necessidades especiais, são considerados pela nossa sociedade como termos pejorativos. Porque esses termos, ele coloca em foco, sobressalta a deficiência e com efeito pode produzir a discriminação ou até mesmo a exclusão da pessoa por outros, ainda que de uma forma não intencional, resultando também em uma comunicação com deficiência. Por isso, esses termos eles devem ser evitados. O melhor termo a ser utilizado seria pessoa com deficiência e não pessoa deficiente. O problema não está na pessoa, o problema está na deficiência. Mesmo porque existem muitas pessoas com algum tipo de deficiência que são extremamente capazes e até se destacam, se sobressaem em muitas habilidades. Um bem conhecido físico britânico desenvolveu esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa do sistema nervoso que provoca a perda progressiva da capacidade funcional humana, incapacitando de fazer coisas simples, coisas básicas do nosso dia a dia. Esse físico, mesmo com a sua grande incapacidade física, foi reconhecido como uma das mentes mais brilhantes da nossa geração como físico. Uma famosa artista mexicana, acometida por uma enfermidade quando criança, que gerou graves sequelas, deixando uma das suas pernas atrofiadas, mais fina e mais curta que a outra, com dores crônicas em um tormento na vida daquela artista. Mas isso não impediu que ela se tornasse uma pintora extremamente famosa, conhecida mundialmente. Um grande escritor brasileiro sofreu um acidente aos 20 anos de idade e, como consequência, ficou tetraplégico.
E a maior obra dele foi produzida depois do seu acidente. Um programa criado por ex-agentes do Mossad prepara desde 2013 jovens com autismo para operar nas forças de defesa de Israel. O programa procura desenvolver habilidades especiais, bem específicas dos jovens participantes com autismo para atender às necessidades de segurança de Israel, principalmente na operação do Iron Dome, o complexo sistema de defesa aéreo de Israel. O espectro de habilidades quanto dificuldades de um autista é muito amplo, manifestando-se em diferentes níveis de intensidade. Pessoas especiais operando sistemas especiais. Você pode pensar que os exemplos citados foram exceções, mas existe uma lista imensa de exceções, resultado de muito esforço, muita dedicação. Quando mais jovem, eu tive um problema de enxergar de longe. Procurei um especialista na ocasião, corrigi o problema utilizando óculos. Posteriormente, corrigi o problema em definitivo, fazendo uma cirurgia ocular a laser. Mas há poucos anos atrás, descobri que eu tenho dislexia. Uma doença genética relacionada a um problema de ordem neurobiológica que afeta o lado esquerdo do cérebro, o qual é responsável pela leitura, pela escrita, pela pronúncia das palavras e também onde funciona a memória de curto prazo. Quem tem dislexia, nas pronúncias das palavras, muitas vezes acrescenta ou remove letras, troca os gêneros. Durante as leituras, os textos se embaraçam, borram por alguns segundos. Na escrita, troca-se muitas vezes letras e se esquece de colocar todas as letras ou todas as palavras, muitas vezes em uma frase. É uma luta o tempo todo que exige um esforço muito grande. Não existe uma cura natural para isso, mas os efeitos podem ser reduzidos com a ajuda de profissionais na área de fonoaudiologia e também com alguns procedimentos especiais, como utilizar um formato de letra específico para quem tem esta deficiência. Embora eu pude corrigir a miopia com uma cirurgia, só Hashem pode me curar da dislexia, se ele assim desejar. Existe deficiência que nós sabemos que nós temos. E nesses casos devemos nos empenhar para corrigir ou minimizar os efeitos nocivos, como o caso que eu mencionei sobre a dificuldade de enxergar de longe. Mas existem outras deficiências que nem sabemos que nós temos. Como o caso também que mencionei sobre a minha dislexia, que descobri há pouco tempo atrás, com a ajuda da minha querida esposa. Mas sofri anos com tudo isto, sem saber o que era, menos ainda compreender as minhas limitações. Como podemos corrigir ou minimizar uma deficiência se a gente sequer sabe que nós temos na nossa vida? Não temos como. Com o passar da nossa idade, a tendência natural para todas as pessoas é que as limitações aumentem. Sempre tenhamos atenção com tudo que nos limita. Trabalhemos na prevenção com muita diligência, sempre orando para que os males da velhice não nos toquem. Porém, nenhuma dessas deficiências que mencionei, deficiências que afetam a nossa vida física, pode ser comparadas
aos problemas que traz uma confiança com deficiência. O problema não está na confiança, da mesma forma que o problema não está na pessoa. Mas o problema está na forma como nós desenvolvemos a nossa confiança. E isso afeta a nossa vida física e também a nossa vida espiritual. Infelizmente, essa confiança com deficiência está atingindo e afetando a vida das pessoas de todas as idades, em todas as camadas sociais, em toda a terra. A confiança das pessoas estão sendo abaladas, estão se tornando deficientes. Pais não confiam nos seus filhos. Filhos não confiam nos seus pais. Irmãos não confiam mais uns nos outros. E isto está se estendendo para a nossa relação com Hashem. E nisso reside um grande e sério problema. Porque está escrito, Judeus Messiânicos, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem confiança é impossível agradar a Deus. Porque quem se aproxima dele deve confiar em sua existência e no fato dele se tornar recompensador de quem o procura. Se todas as coisas ocorrem como nós queremos, o Senhor é bom. É o que normalmente nós falamos. Mas se algo ocorre contrário à nossa vontade, a nossa confiança em Hashem rapidamente é abalada. Em alguns casos se torna até desconfiança. Em outras situações pode se tornar até acusações contra Hashem. Como aconteceu com o povo de Israel, do qual nós fazemos parte, lá no deserto. Isso ocorre porque a nossa confiança está com deficiência. O Senhor é bom em todo tempo, em toda e qualquer situação. E precisamos lembrar continuamente, tudo coopera para o bem das pessoas que temem o nome sagrado de Hashem. Da mesma forma que podemos nos acostumar com as deficiências que surgem com o passar dos anos na nossa vida, com o passar do tempo, por uma deficiência na nossa visão, nós podemos também desenvolver deficiência na nossa visão espiritual. E podemos nos acostumar com o sobrenatural de Hashem e passar a vê-las como se fossem coisas normais, coisas naturais. Isso também é uma deficiência. Existem muitas situações nessa terra que surgem para nos trazer dor, para impedir o nosso caminhar com confiança em Hashem, para prejudicar a nossa visão espiritual, prejudicar a nossa audição em ouvir a instrução de Hashem, instruções que Ele tem para as nossas vidas, para nos guardar, para nos proteger nesse mundo, com efeito no mundo vindouro. Shaul Hachalia compreendia bem a importância de termos as nossas deficiências na nossa confiança corrigidas. E podemos assim ser instrumentos nas mãos de Hashem para suprir qualquer deficiência na confiança na vida de outras pessoas ao nosso redor. Como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9 a 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9 a 10. De fato, como podemos agradecer a Deus de forma suficiente por vocês ou expressar a Deus toda a alegria que sentimos por sua causa? Dia e noite oramos tanto quanto podemos para sermos capazes de vê-los face a face e suprirmos qualquer deficiência que possa haver em sua
confiança. Irmãos, nós não podemos ter mais uma confiança com deficiência na nossa vida, com relação a nada e com relação a ninguém. Menos ainda com Hashem. Vamos entender por que Shaul Hachalia usou esse termo em relação àquele lá de Tessalônica. Vamos saber o que aconteceu. No livro de Gevurot, Atos Poderosos, capítulo 17, especificamente versículo 1 a 9, descreve a segunda viagem de Shaul. Agora com Silas a Tessalônica. Eles foram muito bem recebidos pelos irmãos na sinagoga, com toda a comunidade judaica messiânica por 3 Shabatot seguidos. Uma multidão ouvindo com atenção as ministrações sobre as boas-vindas, se convertendo a Hashem, reconhecendo Yeshua como Mashiach prometido da casa de Israel, judeus, não judeus, devotos, mulheres nobres e não judeus que haviam deixado o paganismo, todos caminhando junto com alegria no mesmo propósito. Porém, pessoas a serviço do mal foram contratadas para prejudicar aquela obra e invadiram a casa de Jasson, um parente de Shaul, para prender Shaul e Silas, que foram retirados às pressas daquela cidade. Porém, os desordeiros agrediram Jasson e outros irmãos no Mashiach que estavam naquele lugar. Gevurot, Atos Poderosos, capítulo 17, versículos 5 a 7. Gevurot, Atos Poderosos, capítulo 17, versículos 5 a 7. Vamos ler. Os judeus incrédulos, sem confiança, vou ler na versão JB, tá? Sem confiança, porém ficaram com inveja e por isso reuniram alguns homens perigosos dentre a ralé, que perturbavam perto da praça do mercado, e deram início a um tumulto na cidade. Atacaram a casa de Jasson, esperando encontrar Shaul e Silas, e levá-los para a multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos até as autoridades da cidade e gritaram: esses homens que têm transtornado o mundo todo chegaram aqui, e Jasson permitiu que eles ficassem em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos do imperador, porque afirmam que existe um outro rei, Yeshua. Aqueles homens que não creram, mas que temiam os tumultos, com medo do império, retaliações, perseguições, desenvolveram ódio por qualquer outra pessoa que cresce e anunciasse o nome de Yeshua. E assim se levantou uma grande perseguição sobre o povo de Tessalônica, que recebeu a mensagem das boas novas. Os tementes ao nome sagrado de Hashem através de Yeshua na cidade passaram a sofrer grandes aflições, perseguições pelos líderes judeus, religiosos, pelos seus vizinhos e até mesmo parentes familiares. Enfrentaram a morte por parte das autoridades de Roma. Alguns deles perderam entes queridos. Eles estavam desesperados, inclusive desejosos de abandonar a confiança em Yeshua e voltar para as suas antigas práticas, para a sua antiga vida. Um grupo estava distorcendo os ensinamentos de Shaul, que enviou Timóteo para verificar a situação na cidade de Tessalônica, que posteriormente enviou um relatório a Shaul, que estava na cidade de Corinto. Então Shaul escreveu ali a primeira carta a eles, explicando sobre as distorções que foram introduzidas sobre o que ele, Shaul, havia ensinado, havia ministrado anteriormente. Eles compreenderam
e seguir as instruções de Shaul. Posteriormente, o portador da primeira carta informou a Shaul que o crescimento espiritual em Tessalônica estava florescendo. Shaul se sentiu grandemente consolado pelo relatório que recebeu e então escreveu uma segunda carta para fortalecê-los em seu desenvolvimento espiritual, para consolá-los em suas perseguições e para corrigir mais algumas informações e ideias falsas que havia sido propagada acerca do dia do Senhor e corrigir mais algumas desordens, remover as mentiras que estavam sendo propagadas entre eles, com resultados desastrosos, como está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 5. Entretanto, em relação à vinda do nosso Senhor Yeshua, o Messias, e a reunião para o encontro com Ele, nós lhe pedimos, irmãos, que não se deixem abalar em pensamento, nem se tornem extremamente ansiosos por causa de um espírito, ou uma mensagem transmitida, ou uma carta supostamente escrita por nós, com a afirmação de que o dia do Senhor já chegou. Não deixem que ninguém se engane de nenhum modo. Não deixe que ninguém os engane de nenhum modo, porque o dia não virá antes da apostasia e de ter sido revelado o homem que se separa da Torá, o destinado à perdição. Ele se oporá a tudo o que as pessoas chamam Deus ou transformam em objeto de adoração. Ele se colocará acima de tudo, a fim de que se assente no templo de Deus e proclame ser Ele mesmo Deus. Vocês se lembram de que, quando ainda estava com vocês, costumava lhe falar destas coisas? Shaul falava sobre essas coisas quando esteve com ele, ministrando pela primeira vez. Mas as perseguições que vieram sobre a vida deles, com a morte de entes queridos, produziu uma deficiência na confiança das pessoas ali, dos crentes em Tessalônica. Eles matavam as pessoas e diziam que elas estavam sendo mortas porque o dia do Senhor já havia chegado para eles. E o Senhor não o estavam livrando. Isso permitiu que entrasse uma dúvida imensa e intensa no coração de cada crente daquela cidade. Eles estavam sendo confundidos e passaram a acreditar em mentiras e duvidar da verdade de Hashem. Uma confiança com deficiência. Uma confiança com deficiência não nos impedirá de termos destaque nesse mundo. Não nos impedirá de conquistarmos os nossos objetivos nessa terra. Como tantos que citei que tiveram alguma deficiências, mas conseguiram sucesso e reconhecimento nesse mundo. Porém, com uma confiança com deficiência, não teremos como desenvolver a nossa vida espiritual e exercer completamente o chamado de Hashem, o chamado que Ele tem para a nossa vida nessa terra. Além do mais, vamos relembrar como uma confiança com deficiência não temos como agradar a Hashem. Alguém para entrar em uma aeronave, em um barco, um trem ou qualquer outro meio de transporte, é evidente que ela tem confiança que chegará bem no seu destino. Do contrário, ela não entraria. E para isso, essa pessoa precisa ter confiança em Hashem da mesma forma. Agora, se nós estivermos em uma aeronave e pegar fogo em uma das turbinas em pleno voo, ou se tivermos em um barco que está naufragando,
um trem que está descarrilhando, mesmo que as pessoas não acreditem em Deus, tenha certeza, elas pedirão socorro a Hashem. E nesse momento, é nesse momento em que mais se demonstra acreditar de verdade na existência de vida após a morte. Agora, se desenvolvermos um relacionamento com Hashem, com confiança saudável nele, receberemos orientações claras dele, previamente. Não importa qual seja a situação que tivermos que enfrentar. A Ruach HaKodesh nos ministra sobre a importância de corrigirmos e com urgência as deficiências que existem na nossa confiança, porque esta deficiência tem afetado tanto a nossa vida física quanto a nossa vida espiritual. Lembrando que Hashem é poderoso para curar qualquer deficiência que existe em nossas vidas. Irmãos, assim como os crentes de Tessalônica estavam sendo confundidos com ministrações estranhas, em meio às aflições que estavam atravessando, acreditando em mentiras, da mesma forma eu tenho visto muitas pessoas sendo enganadas hoje por terem uma confiança com deficiência em Hashem através de Yeshua. Estamos presenciando coisas estranhas acontecerem, coisa que nunca vimos, nem ouvimos falar antes. E muitos estão sendo confundidos, acreditando que Yeshua não voltará mais, está demorando demais, que não existe vida após a morte, que nós fomos abandonados nessa terra à nossa própria sorte, estamos aqui completamente sozinhos, entre outras coisas realmente muito estranhas. Ministrações usando textos isolados das Escrituras Sagradas ou tirando um texto do seu correto contexto, trazendo confusão na mente e no coração das pessoas. Irmãos, nós estamos entrando em um período nessa terra onde a confiança de todas as pessoas, de forma individual e coletiva, será colocado à prova. A toda prova. Seremos provados intensamente, como nunca fomos anteriormente. E hoje, agora, nesse momento, precisamos ter a nossa confiança em Hashem corrigida. Que a nossa deficiência seja removida. Precisamos estar com uma confiança inabalável, não importa qual seja a situação. Vamos manter e cumprir os nossos votos para com Hashem, para com o Mashiach Yeshua. Muitas pessoas se arrependem, pedem perdão, e Hashem perdoa. E ainda assim essas pessoas têm tido dúvida do perdão dos seus pecados. E são atormentadas embaixo de culpas com falácias do maligno. Hashem nos assegura, por meio do testificar da Ruach HaKodesh, que os nossos pecados foram perdoados e encobertos. E não importa o que ocorra, estaremos sempre com Yeshua, porque já passamos da morte para a vida. Esse é o tipo de confiança que realmente tem poder para vencer esse mundo. Medite sobre os motivos que têm conduzido a sua vida ao desespero. Porque se você tem certeza da sua salvação através de Yeshua, nada, absolutamente nada deveria abalar a sua confiança em Hashem.
Irmãos, não importa o que nós estamos sofrendo, Yeshua não voltará antes do tempo estabelecido por Hashem, mas também não atrasará nem um segundo sequer na sua volta. Estejamos atentos e em alerta, em nome de Yeshua. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que no Aharit Hayamim, no fim dos tempos, algumas pessoas apostatarão da confiança, da fé, por dar atenção a espíritos enganadores e às questões ensinadas por demônios. Eles estão em todos os lugares, principalmente na internet. Lembre-se, irmãos, uma confiança deficiente, com deficiência, além de fazer você duvidar da verdade, ainda fará você acreditar em mentiras. Coisa séria, coisa grave. Yeshua nos entregou toda a shalom que precisamos ter. Então, que neste Seudat Mashiach lutemos para exercitarmos essa shalom que nós já recebemos. Uma shalom que excede todo e qualquer entendimento, ainda que estejamos em um barco sendo sacudido por fortes ondas e tempestades, que tenhamos shalom para repreender os ventos e acalmar o mar. Em nome de Yeshua. Porque esse é o único modo de sabermos que realmente temos uma confiança inabalável. Yeshayahu, Isaías, capítulo 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 3. A pessoa cujo desejo está em ti, Hashem, tu a preservas em perfeita paz, pois confia em ti. É esta confiança perfeita que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas, não importa qual seja a situação. Repetidas vezes, a Arua HaKodesh nos lembra que os nossos maiores anseios não deveriam mais estar nesse mundo, porque o mundo está sendo abalado, e se tivermos preso a ele, seremos abalados juntos. Que em nome de Yeshua entendamos que o nosso desejo deveria ser estar verdadeiramente depositado em Hashem. Confie que todas as outras coisas nos serão acrescentadas, seja qual for a situação. Não é desejo de Hashem que haja uma confiança na qual você oscile. Ora você confia e o Senhor é bom, ora você desconfia e o Senhor não é tão bom. Sejamos cada um de nós, hoje, nesse momento, curada, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Sejamos curados na nossa confiança. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça pelas Tuas ministrações, pelas Tuas bondades, Tuas revelações. Nos ajude, Pai, com tudo que está ocorrendo. Nos ajude a desenvolvermos a nossa confiança de forma saudável, de forma inabalável no Senhor. Não importa o que aconteça nessa terra, tudo será colocado à prova. E somente aqueles que estiverem com essa confiança corrigida pelo Senhor, com o nosso desejo do coração, terão melhores oportunidades de serem preservados nessa terra com vida. Para quem sabe reinar aqui, nessa terra, com o Mashiach no milênio. Nos ajude
a confiarmos no Senhor, não importa o que ocorra, não importa o que aconteça. O que for cancelado na nossa vida, nós vamos entender que é para o nosso bem. O que nos for entregue na nossa vida, nós vamos entender que é para o nosso bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem do teu nome. E nós queremos te servir do teu jeito, do teu modo, viver pelas tuas instruções, pelas instruções da tua Torá. Nos ajude a desenvolvermos a nossa confiança no Senhor e que ela seja inabalável. É o que eu lhe peço. B'Shem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Que assim seja.